Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Le Decora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e estudante de design de interiores. E trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo em home decor. Hoje eu vou mostrar para vocês um projeto de um espelho farmhouse que eu fiz, reutilizando uma porta de armário velha. Aqui em casa, mozão e eu estávamos precisando de um espelho de corpo inteiro, não tem lugar nenhum aqui de casa e eu não achava nada diferente ou com um preço muito bom para comprar. Passeando pela internet para buscar referências, achei a foto de um modelo de um espelho rústico. Era num site gringo, não era um espelho nem um pouco barato, mas esse espelho ele lembrava muito uma porta de armário velha que eu tinha aqui parada. Então esse foi o start que eu precisei para pegar essa porta e fazer ela baseado nesse modelo do site gringo. E eu gostei muito do resultado. E espero que vocês gostem também do resultado e do vídeo de hoje. E finalmente chegou o dia de transformar uma dessas portas. Nós encontramos ela dentro de uma caçamba, na frente de uma casa que estava sendo inteirinha reformada e dá para imaginar que seja a porta de algum guarda-roupa embutido bem antigo. Comecei tirando alguns pregos que tinham nela, dobradiças e alguns fechos de encaixe. Provavelmente era de algum guarda-roupa embutido mesmo. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo isso. E se eu tinha alguma dúvida de que era antigo, foi só bater o olho nesse papel colado por dentro da porta. Como eu iria pintar essa porta, optei por tirar o verniz dela com um removedor pastoso. Eu poderia ter tirado com a lixadeira também, não era um verniz muito grosso, mas como a minha lixadeira não tá muito boa, optei por passar o removedor, que ia ser mais prático para mim naquele momento. Então passei uma demão bem generosa em todo o espaço da porta que eu iria pintar e deixei agir bem para depois tirar todo esse verniz. E olha só que delícia, saiu muito fácil. Além do raspador, eu usei também uma escova com as cerdas metálicas. Ela facilita muito para pegar os cantinhos mais chatos que esse raspador não alcança. É muito prático, vale muito a pena ter uma em casa se a gente faz mais esse tipo de trabalho. E para neutralizar o removedor pastoso, passei um vinagre em toda a porta e deixei secar bem. E olha só como ficou depois de bem seca e sem o verniz. Olha só como clareou a madeira, ficou completamente diferente de lá do começo do vídeo. Bem legal ver essa transformação, né? Já para pintura, utilizei um tom de bege e o branco e com uma trincha eu fui mesclando essas duas cores no fundo de toda a porta. Essa tinta que eu estou utilizando é tinta PVA, tinta de parede mesmo. Como vocês sabem, eu tenho um canal de pintura em madeira aqui no YouTube, vou deixar aqui o link embaixo caso vocês não conheçam. E é a mesma tinta que eu utilizo nas peças desse outro canal, o que para mim vale muito a pena porque a tinta é à base de água, então não tem aquele cheiro super forte e eu já estou acostumada a trabalhar com ela. Caso vocês se inspirem a fazer esse projeto na casa de vocês também, mas vocês não tiverem a tinta PVA, vocês podem utilizar aquela tinta acrílica de casa de artesanato, que não tem problema nenhum, vai dar o mesmo efeito também. E olha que lindo que ficou o efeito da pintura depois de seco. Rústico e delicado do jeito que eu queria. Resolvi envelhecer um pouco mais ela, então eu peguei o bege que eu utilizei na porta e escureci com um pouco de marrom e com a mão bem leve fui passando algumas pinceladas em lugares aleatórios da porta, imitando uma pátina. Resolvi também destacar as emendas da moldura dessa porta, então coloquei uma fita crepe e fui envelhecendo a parte interna dessas emendas para dar mais um destaque para tudo. Nessa parte eu não sabia ainda se eu ia colocar um espelho inteiriço ou se eu ia colocar dois espelhos menores. Então, para não ter o retrabalho, fiz essa parte central da porta também. Já para finalizar e proteger a pintura, eu passei uma cera para madeira, uma cera de carnaúba em tudo, deixei secar bem e depois lustrei com um pano macio. Também coloquei 2 triângulos na parte de trás para poder pendurar na parede.
Achei esse puxador de metal super rústico nas minhas coisas e eu acho muito bonito. Então eu pensei, por que não colocar como se fosse uma maçaneta mesmo na minha porta? Eu não preciso esconder que eu reaproveitei ela. Então peguei e parafusei ela para realmente dar um detalhe diferenciado e falar assim, eu reaproveitei essa porta e ela tá com uma cara completamente nova. Já para colar o espelho, eu tinha duas opções, ou cola ou fita dupla face. Acabei optando pela fita, achei mais prático. Então limpei bem a parte de trás do espelho com álcool e peguei essa fita aí, que 15 centímetros suporta os 700 gramas. O meu espelho tinha 4 quilos, então ia ser o maior prejuízo se ele caísse e quebrasse. Usei praticamente o rolo de fita dupla face inteiro, colei os pedaços por toda a extensão da parte de trás do espelho e é legal seguir direitinho as instruções de uso para que dê tudo certo no final. Nesse momento eu ainda não tinha certeza se a história da fita dupla face ia dar certo, mas eu mal encostei o espelho na madeira e a fita já aderiu super bem. Eu até tinha colado um pouquinho torto, foi difícil para arrumar porque ela adere bem demais. É muito interessante como o pessoal inventa coisas tão práticas pro nosso dia a dia. Olha que lindo. E aí, mozão? Parabéns, Será que hein? não tem perigo de descolar? Olha eu como foi. Não tem perigo de descolar? Ficou totalmente diferente isso aí, hein? Ficou. Vamos ter um espelho de corpo inteiro agora. Uau. E olha só uma porta. Quem teve essa ideia? Fala que você faz arte com tudo. Pendurei o espelho no corredor do quarto, mas estava faltando alguma coisa. Esse espaço é muito escuro, então tive que mudar isso também. Então comprei essa luminária recarregável, ela é bem prática, é para quando a gente não quer ligar nada na tomada, nem fazer fiação. E a ideia era colocar ela em cima do espelho, para quando fosse utilizar eu acender ela. Quando eu comprei eu nem tinha certeza se a minha ideia ia dar certo, mas esse imã dela é muito forte, então eu achei uma ideia super prática para quem não quer ficar puxando fiação, nem nada do tipo. Centralizei e colei acima do espelho com a mesma fita dupla face que eu utilizei para colar o espelho na porta. Eu nem criei muita expectativa com essa luminária porque eu paguei baratinho, acho que foram R$50, mas ela tem uma luz muito boa, muito forte, ainda dá para escolher entre luz branca e luz quente, achei que foi uma praticidade ímpar. E finalmente temos um cantinho com espelho de corpo inteiro no quarto, ficou com um efeito rústico, mas ao mesmo tempo bem delicado e acabamos tendo um espelho aí personalizado. Gostei muito do resultado final e o interessante é que eu posso aproveitar esse espelho em qualquer cômodo da casa que eu quiser, não precisa ficar só no quarto, porque ele tá com um efeito super neutro. E é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau!